começar aqui mais uma aula da nossa mentoria. E o que a gente vai fazer hoje? No final da última aula passada, a gente tinha praticamente já terminado assim, de fazer o mapeamento das classes. E aqui mapeando as classes com o Spring Data e o JPA. A gente fez os relacionamentos, terminamos de criar aqui o básico que a gente precisa, o essencial. E agora que a gente terminou de fazer essa primeira parte, a gente tem o quê? Identificar alguns problemas. No final da última aula, eu tinha feito aqui um pequeno planejamento de algumas coisas que a gente tem que fazer agora. Um deles é conferir o diagrama com as classes, para ver se está certo. Conferir a parte de associações e relacionamentos. E também depois a gente, se der tempo, a gente vai começar a definir aqui alguns campos obrigatórios. A gente foi criando os campos, tá, do diagrama, e para ser um pouco mais rápido, eu achei melhor atacar essa parte de atributos obrigatórios em uma aula só, onde a gente revisa esse diagrama junto com as classes e vai definindo alguns atributos obrigatórios, tá? E também, logo em sequência, a gente tem que verificar a questão de uma chave estrangeira para a tabela da pessoa. Como a gente usou aqui a parte de abstração, as tabelas não estão criando aqui uma primary key. Está criando a coluna, mas não está criando uma primary key não, uma chave estrangeira, tá? Ela cria a coluna para a pessoa, mas não está criando a chave estrangeira. Então, eu vou mostrar uma das soluções possíveis para esse caso aqui. Tá? O bom é que a gente vai aprender bastante sobre banco. Hoje lá no Telegram, alguém postou lá pedindo sobre trigger e a gente vai solucionar essa parte com trigger e funções. Tá? Muito importante vocês saberem essa parte do banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos conferir esse diagrama aqui, tá? De acordo com as classes. Vamos aqui, ó, de acordo com a sequência aqui das classes, para a gente não se perder, nós vamos uma por uma aqui e a gente já vai fazer o quê? Essa tarefinha aqui, ó, conferir o diagrama com as classes, conferir associações e relacionamentos e vamos definir campos obrigatórios nas tabelas, certo? Alguns campos que a gente sabe que tem que ser obrigatório. Outros campos que podem se tornar obrigatório mais para frente, a gente define no projeto, tá? O desenvolvimento é isso, a qualquer momento pode haver mudança no banco de dados, na classe, na tela, em qualquer lugar, a gente vai lá e implementa. Mas o planejamento diminui 90% do retrabalho, certo? Então vamos por sequência aqui, ó. O acesso, a classe de acesso, é onde a gente vai cadastrar, vai ficar gravado no banco, os acessos, tá? Tipo, o que é um acesso? Um role admin, um role secretário, isso aqui é padrão do Spring Security, tá? Para quem acompanhou nas últimas aulas. Durante o desenvolvimento dessa parte aqui, eu já tinha definido esse campo aqui, ó, do descrição como obrigatório, tá? A gente anota aqui, ó, como nullable igual a false. E daí no banco de dados, vou abrir aqui o banco, ele vai criar essa tabela, essa coluna, vamos abrir aqui, com esse not null aqui, ó, not null, tá? Quer dizer o quê? É obrigatório. Deixa eu só aumentar o zoom aqui, ó. Então essa tabela aqui é acesso, que é a minha classe acesso, tem o campo de descrição, é obrigatório, tá? Então ele vai criar aqui, ó, not null, não pode ser nulo, tá? Ele cria essa restrição dentro do banco de dados. A primary key sempre é obrigatória, tá? Uma constraint aqui, uma primary key sempre é obrigatória, já é padrão do banco. E essa classe aqui a gente só tem o quê? Só dois atributos mesmo. De acordo com o nosso diagrama aqui, ela é só uma tabelinha com os acessos, tá? Não tem o que a gente fazer, que tá tudo certo. A próxima aqui, ó, avaliação do produto. Tá? Vamos lá, avaliação do produto. Vamos ver como é que está aqui. A avaliação do produto, quando a pessoa vai avaliar, a nota é obrigatória, tá?
Você pode ver que aqui a gente não definiu como obrigatório. Então, a gente, vamos lá, vamos pegar aqui a coluna, o @column, e vamos colocar aqui, ó, nullable false. O que que é? Pode ser nulo? Não. Então, a gente coloca aqui, nullable false, tá? Vamos ver aqui no banco. Tô com 2 PG de mim aberto aqui. Pera aí. Avaliação do produto, ó, vamos lá, ó, nota, ó, tá? Integer, tá? Essa anotação aqui, ele vai ter que criar um not null aqui para essa nota. Vamos ver se apenas colocando a anotação aqui, vamos ver se ele já vai atualizar. Vamos executar aqui o Spring Boot. É para ele já gerar para a gente esse campo aqui no banco, atualizar ele e colocar um not null. Vamos esperar aqui ele subir, vamos ver se vai rodar certinho. Startou, vamos lá, vamos atualizar aqui essa tabela. Vamos ver. Às vezes tem que atualizar até o banco, tá? Inteiro. Clicar em cima aqui, depois vir aqui e não colocou, né? Vamos ver, vamos apagar essa coluna aqui então. Vamos ver nota. Vamos apagar essa coluna aqui do nota. Vamos deixar, vamos parar aqui o Spring Boot. Vamos dar um Project Clean aqui no projeto da mentoria e vamos rodar aqui de novo. Vamos ver aqui. Não criou. Será que eu estou rodando aquela certo? Vamos ver aqui, loja virtual. Vou tentar rodar isso aqui de novo. Vamos ver aqui o Application Properties. Application Properties. Tá, Update, Postgres, loja virtual mentoria. Vamos ver, será que talvez pode não estar pegando as alterações, tá? Isso às vezes acontece. Loja virtual mentoria, vamos lá, botão direito, Run, Spring Boot Application. Ah, agora sim, ó. Aqui, ó. Agora ele pegou a alteração, tá? E é o que aconteceu, ó. Ele deu aqui, ó. Coluna de nota contém valores nulos, tá? Isso daqui é um erro bem comum, tá? O que acontece? Eu estava fazendo alguns testes, tá? O que acontece? Aqui no banco de dados. Vamos só atualizar aqui, ó. Ele não está aparecendo aqui, mas... Ah, tá. É que ele deu erro, daí não vai... Aí ele dá um revert, né? Por isso. Ou ele está pegando outro banco aqui? Vamos ver, ó. Avaliação produto. Aqui, avaliação produto. O que acontece? Na hora que dele tentar criar aqui essa coluna, a gente definiu ela, ó, olha só. A gente definiu ela como not null. Só que a gente já tem, eu estava fazendo um teste aqui, ó, eu tinha colocado alguns cadastros aqui dentro, ó. Tá? E o que acontece? Agora o JPA ele vai tentar criar aqui essa coluna, só que ele não tem um valor definido. Ele não tem um valor definido, tá? Por quê? Porque eu já tenho alguns registros aqui no banco de dados. Então ele vai tentar criar, só que não tem valor definido, e daí tem que ser not null, e daí ele dá um revert. Então, vamos aqui, ó. Como esse banco nosso aqui, a gente pode brincar com ele total aqui nesse momento, a gente pode apagar os dados. Vamos apagar aqui, ó. Vamos ver se apagou certinho. Vamos dar um delete. Ok, apaguei. Vamos rodar aqui o Spring de novo.
Então vamos lá, olha lá. Agora sim, ó, viu? Agora ele criou nota, tá? E tá not null. Ó. Se a gente for aqui na tabela, olha lá, nota not null, viu só? Então assim, são detalhes, são coisas de se trabalhar com o banco. Mas se já tivesse, por exemplo, Alex, tem um monte de dados no banco e eu não posso apagar, tá? Então daí a gente comentaria isso daqui, deixava o Spring, o JPA, o Spring Data JPA, criar a coluna no banco, e daí a gente tinha que manualmente no banco de dados dar um update nessa coluna, tipo, para todos os registros, colocar lá tipo um nota igual a 0, tá? Para todos os registros, e depois tornar ela obrigatória, colocando o not null, certo? É isso que a gente tem que fazer. Então, o nota a gente tem que ser obrigatório. O descrição aqui também, ó. A gente também coloca aqui como obrigatório. Certo? Vamos rodar aqui também, vamos ver se ele vai atualizar direto. Tipo, aqui seria, no caso, né, a descrição da avaliação. Tipo, o produto é bom, gostou do produto, né? Na hora da pessoa fazer uma avaliação. Vamos ver aqui se ele atualizou aqui a descrição. Descrição. Ele não está colocando, ó. Ele não está conseguindo criar aqui. Deixa eu atualizar o banco. Tabela. Aqui. Descrição. Ele não está colocando. Ó. Você sempre tem que verificar isso, tá, gente? Não é simplesmente, às vezes, colocar a anotação no JPA e achar que está tudo certo, tá? Então, aqui no caso, a gente apaga a coluna. E vamos rodar de novo. Por que a gente pode apagar a coluna nesse momento? Porque o nosso banco está no início, tá? Agora, se já fosse um banco com dados, aí vocês não podem apagar a coluna. Aí vocês têm que ir a nível de SQL e fazer essa alteração, tá? Loja virtual aplicação. Vamos ver aqui. Vamos lá, criou, agora a descrição, ó, tá obrigatório. Aqui, ó. Descrição, ó, ficou obrigatório, tá? Vocês têm sempre que cuidar isso no banco de dados, tá, gente? Porque às vezes, tipo, coloca aqui a anotação, mas não cria. Então, vocês têm que apagar a coluna ou fazer a alteração direto lá no banco de dados, tá? Eu estava gravando aqui, ao mesmo tempo que estava transmitindo, estava gravando local. Aí eu percebi que estava travando aqui a transmissão. Eu vi que um aluno postou aqui, então acho que agora deve estabilizar. Tá? Então tá. Então aqui no caso, pessoa e o produto já é obrigatório. Então todos os campos na hora da avaliação é obrigatório. Nota obrigatório, descrição obrigatório, pessoa, produto. Tá? Se a gente olhar aqui no banco, ó, tá tudo obrigatório aqui agora para essa parte da avaliação. Ó. Tá? Pessoa já era obrigatório e produto também. Tá? São todos campos obrigatórios. Pulando aqui para outra, ó, categoria do produto. Vamos lá. São dois campos também, bem simples. A gente já tinha definido até na hora que a gente criou, tá? Cadastrar uma categoria de produto. A descrição, pelo menos, é obrigatório, né? Porque só existe só esse campo. Vamos conferir aqui, categoria do produto, só conferir no banco se está certo. Ó. Seleciona aqui a tabela. Vem aqui, ó, not null. Beleza. Definido como obrigatório. O conta pagar, vamos clicar aqui no conta pagar.
Vamos ver aqui, conta a pagar. Vou selecionar aqui a tabela também. Então tá, vamos lá. Um valor total aqui da conta a pagar, ele é sempre obrigatório. Então, vou colocar a anotação aqui. Column no able false. Um valor de desconto, ele não é obrigatório, tá? O status já é obrigatório. Uma data de vencimento é obrigatório no caso, né? Claro, depende do sistema, pode mudar, mas assim, o mais comum é a data de vencimento, isso é obrigatório. Você cadastra ali uma conta a pagar e você já tem uma data de vencimento. A data de pagamento pode alterar, então a pessoa pode não saber quando que ela vai pagar. Então pode deixar sem a anotação para ela ficar nula, pode cadastrar nula. A pessoa aqui e o fornecedor é obrigatório, já estava definido como obrigatório, tá? E a descrição aqui, vamos definir como obrigatório, tá? Porque é bom, porque senão a pessoa cadastra lá uma conta a pagar e não coloca uma descrição, às vezes não dá para saber que conta que é, tá? Isso acontece muito. Nem que na hora do sistema, na hora que a gente automatizar, a gente coloca só uma descrição padrão, mas é importante ter. Então a gente vai parar tudo aqui, parar aqui o Spring, e a gente tem que o quê? Arrumar isso aqui no banco, certo? Vamos lá, a gente tem que o conta pagar. A gente tem que colocar isso no banco. Por que a gente tem que arrumar o banco? Porque depois a gente vai ter que fazer uma exportação na hora que a gente vai implantar esse projeto no servidor para o cliente. A gente tem que ter o quê? Esse banco de dados correto, senão pode dar muito problema. Então aqui a descrição, ó, vamos ver, ó. A descrição aqui, ó, ela não tá obrigatória aqui. Então vamos deletar essa descrição. O valor total aqui apaga também. O status aqui apaga ele aqui. A data de vencimento apaga aqui. Vamos rodar aqui o Spring. E esses campos aqui que eu coloquei a anotação vão se tornar aqui obrigatório, tá? Subiu, vamos ver, criou os campos, ó, beleza. E agora tá aqui, ó. Tem que atualizar aqui o banco. Tabela. Conta pagar. Isso. Às vezes acontece da gente se enganar muito, tá? Eu vejo muita gente se enganando porque esquece que tem que atualizar, às vezes, Deus aqui de cima, ó, dá um F5 no banco, abrir o banco, tudo de novo, tá? Porque acontece dele não identificar aqui a parte visual. Aí você tem que atualizar tudo para você ver que os campos foram criados. Ô, João, você deve estar com algum probleminha. Eu vou escrever aqui no chat aqui, João. Estamos ao vivo aí, ó. Atualiza a tela. Talvez ele deve ter entrado antes, ele deve estar vendo um outro vídeo da mentoria. Eu não sei o que está acontecendo e talvez ele entrou antes de eu atualizar o link. Eu coloquei no chat. Partindo aqui para outra, conta receber, a gente faz a mesma coisa. A conta receber, vamos lá. Uma descrição vai ser obrigatório, o status vai ser obrigatório. A data de vencimento sempre vai ter, a data de pagamento não dá para saber. Um valor total é obrigatório. Um desconto, não. Pode ter ou não desconto, então ele vai ficar vazio. Certo? Então vamos parar aqui. Aqui no banco, ó, conta receber. Vamos lá, temos várias colunas aqui. Então vamos apagar aqui o descrição.
esse status, essa data de vencimento, esse valor total aqui. Vamos rodar. Vamos lá. Pronto, ó. Aí, atualizou. F5 aqui atualizou. Então, estamos aqui os campos, ó. Ok. Cupom desconto. Cupom desconto aqui, o código vai ser obrigatório. E aqui a gente pode ter o quê? Pode ser tanto um valor de desconto como uma porcentagem, tá? Ou um ou outro. Nesse caso aqui, vamos definir aqui, tipo, se a gente escrever aqui uma porcentagem, vai ser obrigatória a porcentagem, né? Se tiver escrito o valor de desconto, daí vai levar em consideração o valor de desconto para um produto. Então aqui a gente pode deixar os dois aqui nulos, tá? Por quê? Isso a gente vai validar a nível de código daí, a gente não vai restringir o banco de dados, tá? Porque pode ser tanto um como o outro, tá? Então a gente vai deixar aberto aqui esses dois campos. A gente usa bastante essa lógica, tá? Então vamos só pegar a tabela aqui de cupom desconto e vamos arrumar essa descrição aqui do cupom. Vamos transformar ela aqui em obrigatória, que é esse código aqui do desconto. Código descrição, não desconto, né? Cupom desconto. Aí é código descrição aqui desse cupom. Vamos só rodar aqui. Tá aqui, ó, set not null, ficou aqui. Atualiza aqui, isso. Ficou lá, obrigatório, tá? O endereço, agora, a gente tem aqui várias coisas, né? Vamos lá. O que é obrigatório aqui no endereço? O tipo do endereço, a gente já tinha definido, né? Pode ser endereço de cobrança e endereço de entrega. Então, sempre vai ter um tipo. Então, a gente coloca a anotação no label false. O pessoa é obrigatório. A cidade é obrigatório. O F é obrigatório. Bairro é obrigatório. Complemento, não é obrigatório complemento. Agora, número é obrigatório. CEP é obrigatório. Tá? A rua Logradouro é obrigatório. Tá? Como é que a gente pode fazer? O endereço aqui, para a gente não apagar uma por uma, você pode apagar, por exemplo, ó, pode dar um drop aqui, ó, dar um delete nessa tabela. Ó. Se ele pedir para deletar em cascata, ó, pode aqui, ó, drop cascade, tá? Porque existe referência para ela. Então você pode vir aqui, dar um botão direito, ó, dar um drop cascade aqui, ó. Vamos lá, pronto, apagou o endereço. Como são várias colunas aqui, vamos deixar o Spring criar essas colunas aqui obrigatórias agora, de acordo com o que a gente precisa. Tá? Por isso que a importância da gente ter as classes tipo todas anotadas aqui, certinho, para facilitar o nosso trabalho. Vamos lá, ó, endereço, agora ó, criou com os atributos ó, obrigatórios, certo? Perfeito, né? Forma de pagamento que também, ó, a descrição vai ser obrigatória, então a gente tem que definir aqui. Vamos agilizar aqui, tentar. Ó, aqui ele pede para atualizar em cascata, né? Vamos apagar só a coluna então. Tá? Imagem do produto aqui, a imagem do produto, a imagem original.
quando cadastrar a imagem para o produto, vai ser obrigatório. Como a gente já tem a anotação aqui de coluna, então a gente vem aqui e só escreve, ó, no able igual a false, que vai ser obrigatório. Existe também aqui, ó, a imagem miniatura. Então vai ter a imagem original e a imagem miniatura. Para a questão de performance que a gente vai trabalhar isso mais para frente. A associação com o produto aqui já está obrigatório, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, imagem do produto, a gente pode apagar essa tabela aqui e vamos rodar tudo que a gente confere a forma de pagamento e já a imagem do produto. Aqui nesse cupom de desconto, o pessoal está colocando aqui, a data é uma data de validade, né? Também, ó. Não tinha reparado aqui na data de validade. Vamos aqui no cupom de desconto. Cupom de desconto, validade. Dá um delete aqui para criar tudo certo. Criou, vou só atualizar aqui as tabelas. Então, vamos lá, cupom de desconto, certo? Endereço certo, forma de pagamento, certo. Imagem do produto, olha lá, not null, certinho, tá? Beleza. Agora o item da venda da loja, vamos lá. Quantidade. Item venda da loja, vamos lá. A quantidade, quando um produto é vendido em uma loja virtual, qualquer loja no caso, sempre existe o quê? A quantidade. Então, é obrigatório. Aqui na associação, né, que é ligado com o produto, já está definido, ó, no able false. Então, ele vai ser obrigatório. E aqui também, ó, no able false, já está sendo obrigatório. Então, a gente tem aqui, só que olhar aqui, ó, o item de venda, que é aqui a quantidade, tá? Ele não está obrigatório aqui no banco. Então, vamos só apagar e deixar o JPA criar tudo aqui de novo, para ele atualizar esse campo, tá? Isso é uma coisa muito séria, tá, pessoal? A parte de campos obrigatórios é muito importante, porque imagina, porque de repente pode acontecer uma falha na tela, algum programador pode atualizar o código da tela, mexer no código e soltar uma versão errada, que pode, por exemplo, parar de enviar um campo, né? Vamos supor que na tela, por exemplo, não está enviando para o back-end a quantidade. E se não tiver restrição no banco, vai começar a gravar os valores nulos, nulo ou zero, entende? Aí vai ficar os dados furados, vai causar maior dor de cabeça. Então, essa questão de dados obrigatórios, essa restrição é para integridade de dados, é consistência de dados, né? Dados é tudo. Criou certinho, aqui a marca do produto, a gente já tinha definido na hora que a gente fez, nome e descrição. Aqui a marca do produto, só que ele não está no banco aqui, ó. Então vamos apagar para ele criar certo. Marca do produto. Já vamos fazer o outro aqui. Vamos lá, número da nota, obrigatório. Série da nota. Uma descrição, observação não é obrigatório, né? O valor total da nota sempre tem. O valor de desconto pode ser nulo, pode não ter desconto. Um valor de SMS sempre tem. A data da compra sempre tem. E aqui a pessoa e o conta a pagar gerado. Certo? Então vamos lá. Então aqui a tabela de nota fiscal aqui, nota fiscal de compra, por exemplo. Vou tentar. A gente pode dar um delete nela. Vou tentar dar aqui um drop cascade, então. O JPA criar de novo ela com os campos obrigatórios que a gente está definindo. No desenvolvimento, quando a gente for analisar
começar a criar, a programar, escrever as regras de negócio, a qualquer momento que aparecer um campo que tem que ser obrigatório, a gente vem aqui atualizando o banco, tá? Desenvolvimento de software é assim. Então, vamos lá, nota fiscal de compra, ó, tá os campos aqui obrigatório agora. Nota fiscal aqui da venda. Nota fiscal da venda. Vamos lá, sempre vai ter aqui o número, vai ter uma série, o tipo dela. Até onde eu sei, as APIs sempre retornam um XML, também retorna um PDF. E a gente grava isso de volta no banco. Então a gente coloca aqui no Weibo False, né? Porque a gente sempre vai precisar gravar isso aqui no banco. E se caso a gente precise deixar um campo nulo mais para frente, a gente vem no banco e altera também, tá? Vamos parar aqui, já vamos ajeitar aqui esse nota item. Nota item já está tudo certinho, ó. A quantidade já está tudo certo. Associado com o produto e a nota fiscal, tá? Então já está no Weibo False, tá? Tá tudo certo. Vamos só ajeitar aqui essa nota fiscal aqui de venda agora, para ele criar aqui os atributos certos. Atualizando, atualizar o banco. Clicar aqui no banco, depois vem aqui na tabela. Não atualizou, vamos ver. F5. PDF, vamos lá, vamos dar um drop aqui em você. Um drop aqui em você, pronto, foi embora. Vou dar um parar aqui, Project Clean e rodar de novo. Nota fiscal. Agora sim, ó. Agora criou. Tá aqui obrigatório os campos. Esse nota item produto aqui tá certo. Vamos só verificar aqui no banco. Nota item produto. A quantidade aqui, ó, não tá obrigatória. Vou apagar aqui esse campo do quantidade. Vamos rodar. Agora sim. Aqui, ó, quantidade. Not null, tá? Ficou obrigatório. A pessoa aqui, vamos lá. Agora, na pessoa, eu vejo que muitos de vocês estão confundindo, achando que o usuário é a pessoa, tá? Não é, são coisas distintas aqui, tá, pessoal? A pessoa é uma pessoa normal, com os dados de pessoa, e o usuário é o usuário do banco, tá? É o acesso para a pessoa, é o login e a senha para a pessoa, tá? Aqui eu já tinha visto que aqui na parte do nosso usuário, vamos abrir aqui o usuário, tá faltando, deixa eu ver se é isso mesmo, aqui no usuário, eu até tinha olhado aqui no banco de dados, no usuário aqui, ó, tá faltando a gente relacionar com pessoa, tá? A gente esqueceu de colocar esse campo aqui, ó, nesse diagrama. Mas um usuário fica ligado com uma pessoa, né? Tipo, a pessoa, ele tem um registro de usuário, que é o login e a senha dele. Tá faltando a gente associar isso aqui, tá? Então, a gente já tem esse relacionamento em vários lugares, que a gente pode só copiar ele, ó, e vir aqui na parte do usuário, ó. Pode ver que a gente não tem o relacionamento aqui com pessoa. A gente tem que colocar esse relacionamento aqui, ó, que a gente fez esse relacionamento nas outras aulas em um monte de classe, tá?
A gente fez isso. Então a gente tem que colocar daí o set e o get também. Get pessoa, tá? E nesse momento a gente tem sempre que conferir se está certo e rodar para ver se vai criar a coluna no banco de dados, tá? Por isso que é importante a parte da gente fazer uma revisão para encontrar problemas. Atualizar aqui o usuário, olha lá, pronto, ó, criou aqui a coluna do pessoa. Então, o nota item aqui estava certo. Vamos só olhar aqui, só conferir, nota item, colocou lá a quantidade, ok. Agora o pessoa, vamos lá. O que é o pessoa? Ok, vamos lá. Arroba column no able false, vai ser obrigatório. O nome é obrigatório, lógico, sempre vai ser obrigatório. E-mail, tem que enviar os dados por e-mail, vai ser sempre obrigatório. Telefone para contato, sempre é obrigatório, porque pode dar algum problema. E também na questão de marketing, também para entrar em contato com a pessoa pelo WhatsApp, para fazer uma recuperação de vendas, tem que ser obrigatório também. Tá? Então todos os campos aqui na parte da pessoa ficam obrigatórios. Na parte aqui do... Vou abrir aqui o pessoa, vamos ver. São duas classes, porque a gente está usando aqui uma abstração. Vamos apagar aqui os campos. Pessoa jurídica aqui, vamos ver. Vamos apagar também o e-mail, nome, telefone. Já vamos ver aqui a parte de pessoa física. Pessoa física, o CPF. Data de nascimento não é obrigatório, tá? Vamos deixar de fora. Vamos ver aqui a questão do CPF aqui na pessoa física. Vamos apagar ele, porque eu acho que ele não está obrigatório. Vamos ver o CPF. Ah, não, o CPF está certo, ó. Note 1. Pessoa jurídica aqui. Vamos lá, ó. Pessoa jurídica. Nenhum dos campos ficou obrigatório, ó. A gente tem que arrumar isso, tá? Vamos apagar aqui esses campos para a gente definir na classe do JPA, para ele definir obrigatório para a gente. Tá? Então a gente vem aqui no pessoa jurídica. É obrigatório um CNPJ, uma inscrição estadual. Depende da regra de negócio ou não. Mas a inscrição municipal, por exemplo, acho que se eu não me engano é MEI, não tem inscrição municipal, uma coisa assim, tá? Então a gente pode deixar de fora. Nome fantasia, razão social, tá? E uma categoria também não é obrigatório, tá? Vamos definir só que realmente de acordo com o mundo real o que é obrigatório. Nesse momento pra gente, tá? Rodou. Ok, agora temos campos obrigatórios. Beleza. Também. Produto. Vamos lá. Produto a gente tem que arrumar bastante coisa aqui no produto, ó. Vamos lá. Ó. Tipo da unidade. Vai ser obrigatório. O nome do produto, obrigatório, lógico. Se ativo ou não, vai ser obrigatório. Uma descrição para os produtos, sim. Então a gente já tem aqui a anotação column, a gente só coloca aqui, ó, no label false. Vai ser obrigatório. Peso. O correio sempre pesa. Então sempre vai ter peso. Parte do correio também, por causa da embalagem, largura, altura, profundidade, o valor da venda, quantidade de estoque, vai ser obrigatório. Quantidade de alerta estoque, não precisa. Link do YouTube, a gente pode, não é obrigatório, porque você pode ir lá cadastrando vários produtos e depois, mais para frente, vai criando vídeos
sobre o produto, tá? Então vamos deixar ele nulo. Quantidade alerta estoque, a pessoa pode deixar 0, porque ela pode se configurar depois, vamos deixar sem anotação. Alerta de quantidade de estoque, também ele vai gravar, o padrão sempre vai ser falso, porque está aqui na classe, o padrão aqui sempre vai ser 0, tá? Mas são coisas autoconfiguráveis que não são obrigatórias nesse momento, tá? Então, vamos só aqui no banco, no produto. Nas colunas, tem vários campos aqui, né, que a gente vai definir como obrigatório, tá? Vamos apagar toda essa tabela que é mais fácil. Um drop cascade aqui, pronto. A gente roda, ele já cria tudo certinho pra gente. Por que tem que fazer uma por uma, gente? Por quê? Porque qualquer problema, vocês já vão resolvendo. Se você sair modificando tudo e depois tentar rodar, vai dar pau e vocês vão ficar perdidos, tá? Vamos ver. Aqui, ó. Alterar a tabela se existe adicionando uma coluna pessoa física telefone, tá? Vamos ver se ele criou aqui a tabela de produto. Produto criou. Aqui colocou. Tá? Beleza. Eu acho que deu esse errinho no console. Vamos ver se tem alguma pessoa cadastrada aqui, alguma pessoa física. Tem uma pessoa física cadastrada, ó. Então vamos só dar um delete from pessoa física. Apagou os registros. Vamos rodar de novo que ele vai ter que corrigir esse erro aqui, ó. Pra gente ficar com o banco certinho. Olha lá, corrigiu. Não deu mais o erro, ó. Corrigiu certinho, tá? Status de rastreio aqui. Esse status de rastreio, a gente não sabe ainda qual que são os dados, tá, que a gente vai receber da API, que a gente vai tentar avaliar mais para frente qual que vai ser uma API de logística, tá? Então vamos deixar assim porque a gente não tem a mínima ideia do que eles podem retornar para a gente, tá? E a parte do usuário, login e senha sempre é obrigatório na parte do usuário, né? Login é obrigatório, senha é obrigatório, e vamos colocar aqui também definir que a data atual aqui da senha também é obrigatório, tá? Para a gente fazer uma regra de negócio para saber se está muito tempo com a senha desatualizada, para a gente dar um alerta, tá? E já vamos ver aqui a última classe, ó, que é o venda, compra, loja. O pessoa é obrigatório, já está aqui. O endereço obrigatório, endereço de entrada, endereço de cobrança. Valor total, obrigatório. Valor de desconto, pode ter ou não desconto, então fica nulo. Forma de pagamento, é obrigatório. Nota fiscal, já está obrigatório. Um cupom de desconto, pode não ter cupom de desconto. Então a gente não precisa disso aqui. Vamos tirar essa anotação. Não é obrigatório um cupom de desconto. Um valor do frete, sempre vai ter. Cálculo de dias de entrega, mais ou menos. Vamos colocar, porque dá para a gente calcular. A data da venda sempre vai ter. Uma data de entrega. Pode ser uma previsão. Então, vou colocar uma previsão aqui. Depois a gente pode atualizar, mas já vamos definir como obrigatório. Tá? Beleza, então vamos arrumar aqui o nosso banco. Vamos só apagar aqui esses campos aqui, ó, para o JPA atualizar para a gente. Vou dar um drop aqui nesse venda, compra, loja, que fica mais fácil. Vou dar um project clean.
Vamos só conferir aqui. Beleza. Tá aqui, ó, os campos, ó. Obrigatório, tá? Fechou. Então, essa parte aqui da gente fazer essa avaliação, e muita gente identificou bastante probleminha. Os relacionamentos estão todos certos, eu tinha verificado já. Tava faltando só um relacionamento aqui na parte de usuário, certo? Então, o que a gente fez? Ó, conferimos aqui esse diagrama. Já tinha conferido, tá tudo certo. As associações também. Campos obrigatórios também, tá? Ok? Então, essa primeira parte aqui está feito. Agora, vem uma questão que é onde a gente vai aprender a fazer a restrição com trigger, tá? O que acontece? A gente fez essa parte genérica aqui, ó, de abstração, ó, uma pessoa, a gente tá aqui, ó, abstração, que é o abstract pessoa, tá? E o pessoa física e o pessoa jurídica, ó, ele estende do pessoa, tá? A gente usou aqui as anotações do JPA para a parte de abstração. Isso aqui é muito comum, vocês veem isso daqui, tá? Pessoa jurídica, que são as classes ou tabelas concretas, tá? Pessoa física e pessoa jurídica é o quê? Tabelas concretas ou classes concretas. Já o pessoa, ela é abstrata, tá? Isso com certeza vocês devem ter visto isso lá na faculdade de vocês, tá? E nesse modelo que nós fizemos, o que acontece? Eles ficam 3 classes dentro do projeto, só que a arquitetura do JPA, do Spring Data, ele gera, tá, só 2 tabelas e não 3. A gente pensa que se a gente olhar assim, 3 classes, a gente pensa que vai gerar 3 tabelas, mas não. Do jeito que nós modelamos aqui, no banco só fica 2. E pode ver que automaticamente, ó, ele já insere os atributos da classe abstrata, ó, porque ó, pessoa física, ó, pessoa física aqui, ó, no caso, tem CPF e data de nascimento. Mas aqui no banco, ó, ele já cria todos os outros atributos relacionados à pessoa, ó, que é nome, e-mail e telefone, tá? O bacana, tipo, o framework é assim, você anota e ele sabe o que vai fazer no banco. Isso é bacana. Então, são 3 classes aqui e 2 tabelas no banco. Só que eu comecei a reparar que mesmo a gente fazendo todas as anotações certinho, olha o que acontece aqui, ó. Vamos começar pela primeira classe. O acesso aqui, ó, o acesso não tem relacionamento com a classe pessoa. Mas aqui a avaliação do produto, ele tem um relacionamento com a pessoa. Ele tem aqui, ó, tá? Ele deveria ter criado uma chave estrangeira. Ele criou apenas a coluna. E por causa dessa abstração, não dá para saber exatamente o que o framework está fazendo por trás ali. Eu tentei até investigar, mas pelo jeito, ele entende que ele não consegue fazer um mapeamento direto. Por quê? A gente colocou aqui, ó, pessoa. Agora, é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Não sei, por quê? É genérico, a gente está usando uma abstração, tá? Assim, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer essa restrição com trigger, tá? Então, fica assim no banco. Vamos pegar aqui, ó, avaliação do produto. Olha como que fica, ó. Pessoa é obrigatório, tá? Só que daí, ele não tem aqui uma foreign key. Porque não existe uma foreign key para 2 tabelas de uma vez só. A gente pode usar função ou trigger. Mas o mais correto é a gente fazer uma trigger. O que é trigger? São gatilhos. O gatilho ele é disparado com uma ação. Quando dá um insert na tabela, quando dá um update, quando dá um delete. Esses são os principais motivos para você usar uma trigger. O que uma trigger faz? Validação, pode fazer log, pode fazer restrições, pode dar exceções, a gente pode fazer tudo, tá?
Nessa aula não vai dar tempo para a gente fazer, mas vamos entender um pouquinho o que é uma trigger. Na próxima aula a gente vai começar, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui e jogar no Postgres, só para vocês visualizarem o código que a gente vai trabalhar na próxima aula. Que vai ser isso aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Nós vamos aprender aqui a fazer o que? Uma função de trigger e depois associar nossa trigger quando a gente fazer uma atualização ou um insert nas tabelas. Ele vai verificar se realmente a referência para a pessoa física ou jurídica existe. E se existir, beleza, vai deixar atualizar e vai deixar inserir. Se não tiver, a gente vai aprender como que dá uma exceção no banco de dados. E essa exceção, ela vai subir para a nossa aplicação do Java e vai subir para a API também, tá? A gente tem que fazer tudo isso no desenvolvimento do projeto. Até hoje me pediram lá no grupo do Telegram como fazer uma trigger e a gente vai fazer isso daqui, tá? É muito útil, tá, gente? É muito útil. Para quem não entende um pouquinho do que é uma trigger, vamos abrir aqui um pouquinho da parte da teoria. Ó. Vocês podem fazer isso aqui, ó. O que é, tá? Então vamos lá, ó. Isso é conhecimento de banco de dados, tá? E muito importante o programador saber, tá? Vamos lá, ó. O que é uma trigger, ó? Vamos lá. Vocês podem ler depois para vocês aprenderem um pouquinho mais. Mas, ó, a gente trata eventos, tá? Esses podem ser tanto insert quanto update ou mesmo um delete. Então, o que acontece? Quando dá um insert na tabela, tá? A gente tem aqui, ó, tabela avaliação produto e a gente tem uma referência para a pessoa. Então, quando vier um insert ou um update, a gente vai ter que verificar se existe a pessoa lá na tabela para poder deixar gravar a avaliação do produto. Então, isso é muito comum. Vocês vão ver isso aí nas empresas onde tem banco de dados, vocês vão sempre ver trigger, sempre vão ver funções, e isso é muito importante. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de aprender isso, mas é muito importante e agrega muito na profissão de vocês, viu? O programador que sabe bastante banco de dados ganha muito mais. Então, basicamente é o seguinte, tem uma coisa bem interessante aqui, ó, a linguagem do Postgres, tá? Que é essa linguagem aqui, ó. Tá? Isso aqui é PLSQL. PLSQL. Vocês vão ver muito isso. Ah, programador PLSQL. Tá? É o cara que fica no banco de dados fazendo validações e restrições. Então, além disso, tá? Tem o quê? Tem o PL Python e tem até um PL Java também. Tá? Tudo ligado com o Postgres. Ele tem aqui, ó, vocês podem ver, pessoal, que eles têm... ela tem uma sintaxe, tá? Uma sintaxe que é copiar e colar. Para vocês criar uma trigger, vocês tem aqui, ó, o create vai criar ou vai atualizar uma função, retorna uma trigger e aqui você tem um corpo dela, o início dela e o fim. E no final você só dá um return new. É meio estranho? É uma linguagem do banco de dados. É meio estranho até você associar, até você entender? Mas o importante é a gente entender que a gente pega aqui, ó, essa parte aqui, ó, o begin e o end. É aqui onde a gente escreve toda a parte do SQL. Essa parte aqui para cima aqui, ó, é só copiar e colar quando vocês precisar criar uma trigger. O importante está aqui no meio. Aqui entra o conhecimento de SQL, certo? Então a gente tem aqui bastante coisa, ó. Vocês podem ler depois, se vocês quiserem, tem muito conteúdo dentro do Google sobre banco de dados, tá? Tem exemplos aqui, ó. Tá? Você pode criar uma trigger, vamos supor que um exemplo de trigger. Vocês querem que ao dar um insert na tabela de avaliação do produto, pode ter uma outra tabela de log. Vocês podem disparar uma trigger para sempre dar um insert e uma tabela de log, por exemplo, quando dá um delete, um update, um insert. Serve para muitas coisas. Validação, restrição. No caso aqui, a gente vai usar uma trigger para fazer
essa restrição na tabela aqui para verificar se existe uma pessoa para fazer a associação. A gente vai fazer isso em várias tabelas, tá, gente? Em várias. Avaliação produto, conta pagar, conta receber. A gente vai trabalhar bastante a parte de banco de dados aqui na próxima aula, tá? A gente vai ficar assim, tipo, expert em trigger e validação dentro do banco de dados. Então, isso daqui eu vou explicar para vocês na próxima aula. Linha por linha a gente vai fazer, eu vou explicar para vocês como que funciona, vamos associar e a gente vai executar comandos no banco para fazer o teste para ver se a gente tentar fazer um cadastro, sendo que não existe um código de pessoa, ele vai dar essa mensagem aqui de exceção para a gente, tá? Restrição no banco de dados, tipo restrição de dados, integridade de dados, tá? Isso é muito importante dentro de um projeto. Pessoal, postem as perguntas aí. Quem tiver pergunta, enquanto eu vou comitando aqui, posta aí. Que daí agora já deu uma hora. Que daí na parte na próxima aula a gente entra em peso aqui nessa parte de trigger de banco de dados. Enquanto eu vou comitando esse código aqui de hoje, postem as dúvidas aí para mim. Vou adicionar aqui no Git e vamos dar um commit aqui. Beleza, vou fechar tudo aqui. Parar aqui o projeto. Beleza, show de bola. O banco tá certo agora, tudo certinho. Já vou olhar as dúvidas aí para vocês, tá, gente? Então vou ler aqui. Então tá, trigger e procedure, tá? Tem diferença, tá? O que é uma trigger? Uma trigger, ela é disparado de acordo com o evento, tá? Quando acontece um insert, um update, ela é feito para isso, tá? Dentro da tabela. Já para procedure tipo, é um processo. Então ele pode ser um processo, é uma rotina SQL dentro do banco, é uma função, só que ela fica ali guardada aqui no banco, tá? E ela pode ser executada quando o programador quiser, ou então a gente pode, quando realizar, por exemplo, eu tenho isso dentro da IAD. Quando o aluno faz a compra do meu formação Java Web, lá no final, depois que executa tudo, é invocado uma procedure, tá? Onde libera no banco de dados, faz os inserts dos cursos de bônus, tá? Por quê? Porque fazer isso no banco é muito rápido. Se eu fosse pegar
consultar quais que são os cursos bônus lá com o Java, fazer o for e dar um insert, demora 10 vezes mais. E com uma procedure dentro do banco, é 1 milésimo, é 0,01 de milésimo, é muito rápido. Trigger, funções, procedure no banco de dados é muito, muito rápido. Uma coisa que demoraria 30 segundos para ser executada por uma linguagem de programação, se você faz dentro do banco de dados, é 0,01 milésimo, tá? Mas a procedure, vamos lá. Por exemplo, assim, pode ser executado, são funções, processos que são executadas de acordo com o tempo. Pode ser uma tarefa automatizada, ou de acordo com uma regra de negócio, ou pode ser uma execução remota, tá? De repente, ou então para corrigir um erro no banco, uma procedure lá. Agora, um gatilho, ele é executado através de eventos, quando acontece um insert, um update. Então, tem aí suas diferenças e aplicações. Eu vou ler de baixo para cima ali, tá, pessoal? José ali, achou estranho o JPA não ter criado essa constante. Eu também achei estranho, tá? O que acontece? Eu vejo, tipo, o JPA, Hibernate, Spring Data, às vezes quando muda de uma versão, de repente não cria tabela, não cria coluna. Então, assim, pode ser alguma coisa da versão, tá? Isso eu acredito que seja alguma coisa da versão, porque quando os alunos não seguem certinho as versões, tem aluno lá que instala qualquer versão do banco, qualquer versão do Spring Data, acontece os erros mais absurdos. Não cria tabela, não conecta, não atualiza campo, não cria chave, sendo que o projeto às vezes do curso funciona, mas porque o aluno instalou uma versão diferente já não funciona, tá? Então pode ser alguma coisa de versão, não sei, eu testei algumas, também não funcionou, mas isso a gente tá suscetível a isso. Programação é isso. Se a gente está aqui desenvolvendo um projeto, de repente tem algum problema, sempre vai ter uma solução. E é assim que a gente aprende, encontrando problemas e achando solução. É assim que a gente aprende programação, principalmente banco de dados. João, você deve estar falando para quando cria a classe aqui no Eclipse, vinha aqui o nome do programador, né, escrito aqui. Cara, você vai ter que pesquisar isso. Eu já tive algumas versões do Eclipse que fazia isso, mas eu não lembro agora qual configuração que faz isso. Dá uma pesquisadinha lá no Google. A gente vem uma arroba assim, tipo Alex, escrito uma data. Eu já vi isso, mas eu não lembro como é que configura. Esqueci de alguém? Tô olhando aqui. Não esqueci de ninguém não, né? Tranquilo, né? Isso aí, pessoal. Então,
Classes criadas, banco criado, certinho, atualizamos, melhoramos aqui. O que nós temos de tarefa aqui então? Fazer isso daqui, ó, fazer as triggers e as validações e a gente vai testar, tá? Eu já tinha testado, já funciona perfeitamente. A gente vai aprender a manipular na próxima aula daí essas triggers, certo? Isso é muito comum, tá, gente? Aqui dentro, só por curiosidade, ó, eu tenho, além de trigger, eu tenho as funções aqui dentro da IAD, ó. Funções, por exemplo, ó, né? Bloqueio inadimplentes. Ó, para vocês terem uma ideia de velocidade, ó, essa função aqui, por exemplo, bloqueio inadimplentes, por exemplo. Daqui ele consegue atualizar assim 100 mil linhas em questão de milésimos, tá? Funções direto no banco é muito rápido. E às vezes depende, depois que você pega o jeito de fazer funções, às vezes é muito mais fácil você fazer a função direto no banco do que mexer no código do Java. Existem coisas, na verdade, assim, que ficam bem mais fáceis, tá? Ó, ativa bônus para determinado aluno, tá? Vocês vão aprender a fazer isso daqui. É igualzinho. A partir desse conhecimento de trigger aqui, que a gente vai fazer, vocês já vão ter um bom conhecimento para fazer funções assim também, ó. Essas funções aqui eu consigo chamar lá do Java, tá? Isso aí, podemos encerrar, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Podemos encerrar? Dá um ok aí pra mim, que daí eu já vou... Aí eu paro aqui a transmissão. Dê um ok no chat aí pra mim. Ok. Então, valeu, pessoal. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.